Então, compreende, irmãos, essa questão da revelação, ela é muito linda, ela é muito poderosa, ela é muito grandiosa. E o que mais me fascina nas maneiras em que Deus se revela a nós, amados, é essa maneira linda. Por exemplo, irmãos, pode ver, a Arca da Aliança se manteve com o povo judeu durante todo o Velho Testamento. A Arca da Aliança começa lá no deserto. A Arca da Aliança passa o Jordão. A Arca da Aliança vai lá para Canaã. E ela se mantém até o momento aonde vem o novo mensageiro da nova aliança, que é Cristo. E aí, quando Cristo realiza toda a sua obra e morre, ele deixa para nós o quê? Uma nova Aliança. aliança. Em outras palavras, olha como a linguagem de Deus se comunica conosco. Começou lá atrás. Mas vem cá, Abraão tinha aliança? Tinha. Noé teve aliança com Deus? Teve aliança. E Adão? Adão tinha aliança, mas Adão quebrou a aliança. Perceba, irmãos, como isso é poderoso na vida da igreja. E o que faz com que a gente esteja de pé? A gente está só de pé por causa da grande aliança, cravada e realizada no sangue do Cordeiro. E então você vê, agora o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja. E percebe, irmãos, olha que fantástico isso, hein? A gente viu aqui os dons no Velho Testamento, né? A gente vai estudar isso mais para frente, hoje a gente não vai ficar muito tempo nisso, tá? Mas olha só que fantástico, irmãos, que fantástico. Dons e talentos tem hora que se misturam um pouco, sabe? Pode ver, Saul profetizou ou não? Profetizou. Mas qual foi o final da vida de Saul? Trágico, né? Por quê? Porque Saul quebrou a aliança. Mas Saul tinha um dom, pastor. Não importa. E a arca estava entre os israelitas? Estava. Mas eles começaram a viver em pecado, não foi isso? Os filhos de Eli e o próprio Eli. E a arca foi ficar onde? Aonde a arca foi parar? Entre os filisteus. O que Deus estava ensinando para os hebreus ali? Quebrou a minha aliança, eu tiro a minha presença. Vamos lá de novo. Cativeiro assírio. Mesma coisa. Cativeiro babilônico. Aí foi mais trágico. Sobrou a arca? Sobrou. Puxa, pastor, por quê? O templo foi destruído, tudo foi destruído. Por quê? Porque o povo perdeu a aliança. Como é forte, irmãos, como é forte. Você pode ver, você pode ter templo, você pode ter leis, você pode ter dons. Vamos falar aqui do templo de Israel, de Jerusalém, nos dias pré-cativeiro. Templo suntuoso, templo de Salomão. Tinha liturgia, tinha culto, tinha coral, tinha ministro, tinha guardas, tinha sacerdotes, tinha sacrifício, mas não tinha a aliança. Isso é muito forte, irmãos, muito forte. E aí Deus fez o quê? Levanta um profeta que vivia em aliança, que é Jeremias, dá a sentença, o povo não ouve, acontece tudo que o profeta tinha. Mas e esse profeta? Deus preservou, porque ele vivia em aliança. Perceba, irmãos, o Espírito Santo dá dons, prospera, dá templo, mas não quer dizer nada disso, se a gente perde a aliança. E aqui agora vem o Novo Testamento, a obra capacitadora. Então, ele nos dá poder para o serviço no Velho Testamento e no Novo Testamento. Mas guarda isso, irmãos. Se nós perdermos a aliança, não adianta ter nada. Vamos agora ver no Novo Testamento, rapidinho, irmãos. Lê para nós só a primeira parte, pastor Johnny, aqui do 533. Vamos lá. Então, ele dá poder para o serviço no Novo Testamento. A obra capacitadora do Espírito Santo no Novo Testamento é vista primeiro e de modo pleno na unção e capacitação de Jesus Cristo como o Messias. O Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião do seu batismo.
como é mencionado em Mateus 3,16, Marcos 1,11 e Lucas 3,22. João Batista disse: "Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele", lá em João 1,32. Portanto, Jesus foi para a tentação no deserto, cheio do Espírito Santo, como é dito em Lucas 4,1, e depois de sua tentação, no início de seu ministério, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia. Lá em Lucas 4,14 é falado isso. Quando Jesus foi pregar na sinagoga, em Nazaré, declarou que a profecia de Isaías fora cumprida nele. "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Lucas 4, 18 a 19. O poder do Espírito Santo na vida de Jesus foi visto depois em seus milagres subsequentes, à medida que ele expulsava demônios com uma palavra e curava todos os que vinham a ele, como é dito em Lucas 4,36, também nos versos 40 a 41. O Espírito Santo se agradou em habitar em Jesus e dar-lhe poder, pois ele se deleitava plenamente com a pureza moral absoluta da vida de Jesus. No contexto de conversa a respeito do seu próprio ministério e da bênção do Pai sobre esse trabalho, Jesus diz: "Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos", conforme é dito em João 3, 34 a 35. Jesus tinha uma unção do Espírito Santo sem medida, e a unção permanecia sobre ele, como é dito em João 1,32, e também em Atos 10, 38. O Espírito Santo também capacitou os discípulos de Jesus para vários tipos de ministério. Jesus lhes tinha prometido: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Atos 1:8. Há vários exemplos específicos da atividade do Espírito Santo concedendo poder aos primeiros cristãos para operar milagres à medida que eles proclamavam o Evangelho. Note Estevão em Atos 6:5, verso 8, e também Paulo em Romanos 15:19, também em 1 Coríntios 2:4. Mas o Espírito Santo deu também grande poder à pregação da igreja primitiva, de modo que quando os discípulos eram cheios do Espírito Santo, proclamavam a palavra com coragem e grande poder. Em geral, podemos dizer que o Espírito Santo fala por meio da mensagem do Evangelho à medida que ela é proclamada de maneira eficaz ao coração das pessoas. O Novo Testamento termina com um convite do Espírito Santo e da Igreja, que juntos chamam as pessoas à salvação. O Espírito e a noiva dizem: "Vem", e aquele que ouve, diga: "Vem", conforme é falado em Apocalipse 22:17. Na realidade, não só na pregação da mensagem do Evangelho, como também na leitura e no ensino das Escrituras. O Espírito Santo continua a falar ao coração das pessoas a cada dia. Veja Hebreus 3:7 e também capítulo 10 e 15, verso 15, onde o autor cita uma passagem do Antigo Testamento e diz que o Espírito Santo está agora falando aquela palavra aos leitores. Outro exemplo de capacitação dos cristãos para o serviço é a atividade do Espírito Santo, que consiste em conceder dons espirituais para equipar os crentes para o ministério. Após alistar uma variedade de dons espirituais, Paulo diz: "Mas um só é o mesmo mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente." 1 Coríntios 12:11. Uma vez que o Espírito Santo é quem mostra ou manifesta a presença de Deus no mundo, não surpreende que Paulo possa chamar os dons espirituais de manifestações do Espírito Santo, como é dito em 1 Coríntios 12:7. Os dons espirituais em atuação representam um sinal da presença de Deus, Espírito Santo, na igreja. Na vida de... pastor. Ok. Até aí, por enquanto. Quero fazer um comentário. Olha que interessante, irmãos. O texto aqui e o comentário do nosso querido professor, ele é muito lúcido nessa questão sobre
a maneira em que Deus se revela a nós por meio do Espírito Santo aqui, concedendo-nos dons, poder, uma unção sem medida, promessa do Pai. E nós vemos isso como um presente de Deus, não para a nossa vanglória, mas, como diz o texto de Efésios, para o aperfeiçoamento dos santos. Até aquele dia que todos nós nos encontraremos. Pode ver que a conclusão de Atos, ou melhor, de Apocalipse, né? O Espírito e a noiva dizem, bem, aqui é o Espírito clamando e a noiva suplicando. Vem quem? Vem noivo. Fantástico isso. Por quê? Porque é a obra dele, nos levar ao noivo. Mas nós somos a noiva. É o Espírito Santo preparando a noiva para encontrar-se com o noivo. E eu queria até gastar um minuto agora falando com os irmãos sobre isso, porque depois, mais para frente, nós trataremos das questões dos dons. Então, hoje nós não falaremos muito sobre isso, mas o assunto que a gente está tratando aqui, ele dá poder para o serviço, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Como eu comentei há pouco, no início da aula anterior, do bloco anterior, e citei até a minha mensagem do domingo, foi muito fantástico, irmãos. Deus me deu uma iluminação muito linda, porque alguns meses atrás, ou melhor, alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem de Josué. E essa mensagem, ela repercutiu muito nas redes sociais, e houve um comentário de um rapaz que disse o seguinte, que Josué, eu chamei Josué de um grande líder, ele disse assim, olha, Josué foi um grande genocida, matou todo mundo. E eu não respondi esse rapaz, eu vou responder esse rapaz, inclusive com essas duas mensagens que eu preguei nos últimos 2 domingos, mas não como afronta, não como... Eu vou falar para ele, olha, não te conheço, mas quero deixar minha comunicação aberta para você, mas eu gostaria que você ouvisse a mensagem de Raabe e ouvisse também a mensagem que eu preguei sobre aliança. E depois a gente conversa. Olha só que interessante. Domingo, eu vou até fazer um corte dessa fala, porque eu falei assim, que os irmãos nunca mais iriam esquecer. Deus salva Raabe e a casa de Raabe, mas Deus condena Acã e a casa de Acã. Olha que forte é isso, irmãos. Olha que forte. Deus salva Raabe, que era uma prostituta, uma cananeia. Na mensagem de Raabe eu explico o que eram os cananeus. Irmãos, os cananeus eram gente ruim. Era comum fazer sacrifício de crianças. Pra você ter uma ideia, você ia construir uma casa, você pegava lá um bebê seu e colocava nos fundamentos da casa para que a prosperidade de Baal viesse sobre você. Olha como era diabrado o povo cananeu. E nos santuários dos cananeus, era comum os sacerdotes, além de praticar orgias, prostituição, eles faziam sacrifício de criança. Está entendendo porque Deus manda destruir os cananeus? Mas tinha uma prostituta, Raabe, que foi salva. E foi salva ela e toda a casa dela. Quantos eram? Não sei. Olha que fantástico. E agora, Deus condena Acã, condena a família de Acã, os bens de Acã, os filhos de Acã e tudo que ele tinha. E Deus ainda, quando se revela lá em Josué capítulo 7 para Josué, Deus fala que Israel pecou. Forte demais. Dá para ver ali que o texto está denunciando a cumplicidade. Sabe aquele negócio? É o fulano fazendo, deixa ele fazer. O problema é do chefe. O problema é de Josué. Josué que se vira, eu não sou... Entendeu? Pode ver que o texto diz, Israel pecou, mas quem pecou não foi Acã? A família de Acã foi cúmplice, a esposa de Acã foi cúmplice, os filhos de Acã foi cúmplice, os parentes de Acã foi cúmplice. E aí vem então Deus e castiga, porque aí eles perdem para Ai, 36 homens morrem, e agora então vem quem? Vem Josué, se prostra com os príncipes, e Deus fala para Josué o quê? Eu estou ouvindo a sua oração, meu servo, foi isso? Deus diz, levanta-se, Josué. Por que está prostrado? Uau! Uau, é forte, irmãos. E agora vem então Josué e ouve a voz de Deus e Deus fala, Israel pecou. Deus, por 2 vezes no texto, pelo menos, fala que Israel pecou, não fala que é Acã. Santifica o povo. Amanhã, reúne toda em assembleia.
Mais uma noite Deus estava dando chance para Acã se reparar. E Acã se reparou? A família dele se reparou? Aí eu pergunto, e os israelitas? Os israelitas, graças a Deus, se repararam. Porque Deus só pune quem? Deus só pune Acã e a família dele. A ideia do texto, quando Deus começa a fazer o levantamento das tribos e a sorte cai sobre a tribo de Judá, dá para ver que estava todo mundo ali numa reunião solene, fazendo um grande culto a Deus, pedindo perdão. E quando caiu ali a tribo de Judá, e os homens da tribo de Judá, dá para ver que a ideia que passa é que todos eles que sabiam se consertam diante de Deus. Porque aí vai família por família e cai na família de Acã. E aí vem a verdade, Acã é punido, e aí agora eles vão pelejar. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Eu estou usando aqui a mesma mensagem de domingo, porque marcou muito a minha vida. Eu queria abençoar vocês também com essas lições, porque a gente está falando aqui, ó, o Espírito Santo, ele dá vida, e o Espírito Santo, ele dá poder para o serviço, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Agora eu pergunto, que tipo de serviço o nosso mestre quer? Serviço em aliança. Você tem dom? Você canta no louvor? Você trabalha na secretaria da igreja? Você é filho do pastor? Neto do pastor? É missionário? Está em aliança? Está na perspectiva de Deus. Tem o poder legítimo de Deus. Não está em aliança? Não serve mais para nada. Voltando à máxima do que eu falei domingo. A aliança é uma linguagem divina. Raabe entrou na aliança. A casa dela entrou na aliança. Acã e a casa de Acã desprezou a aliança. Ó, irmãos, isso é forte demais. Isso é forte demais. Dá para a gente pregar um mês, né? Então, eu queria gastar um minuto aqui com os irmãos falando um pouco sobre isso. O Espírito Santo deu poder no Velho Testamento e o Espírito Santo deu poder no Novo Testamento. Mas o que Deus ensina para nós, como deviam viver esses servos de Deus? Olha que interessante. Como que tinham que ser os israelitas naqueles dias? E como que tem que ser os obreiros nos nossos dias? Aqui eu quero fazer uma aplicação, irmãos. Uma aplicação para abençoar vocês. Porque, olha só, irmãos. Vamos pensar aqui hoje do privilégio de sermos um membro. Raabe se tornou um membro do povo de Deus. Raabe, olha que fantástico, irmãos, também. Eu não disse isso domingo, mas Acã era da tribo dos judeus. Olha que forte, hein? Acã era da tribo dos judeus. Era da tribo de Judá, aliás. Raabe, depois, ela casa-se com um homem da tribo de Judá. Raabe é uma das mães, se a gente pode dizer, uma das avós de Jesus. Mateus capítulo 1 fala que da linhagem da tribo de Judá, dos filhos que eram da tribo de Judá, Raabe faz parte da linhagem de Jesus. E não é somente Raabe, mas também quem? Noemi, a moabita, outra gentia. Ó, para mostrar como Deus inclui. Então olha que grandeza. Como os israelitas tinham que viver naqueles dias? Acabei de dizer, tinham que viver em aliança. Tinham que cumprir as alianças. Aí eu pergunto, eles eram perfeitos? Claro que não, mas eles seguiam a aliança. E no Novo Testamento, como os crentes têm que viver? Como que tem que ser um membro da igreja, irmãos? Tem que viver em aliança. Vamos falar aqui um pouco, irmãos. Quais são os deveres de um membro na igreja hoje? Como uma pessoa se torna membro? Vamos lá. Como uma pessoa se torna membro da igreja? Pastor Johnny, você é pastor? A pergunta vem em primeiro lugar para você, filho. Vamos lá. Aceitando o Senhor como seu único e suficiente Salvador, acredito. Joia, primeira coisa. Sem isso, nada. E depois, como que ele confirma isso? Testificando, né, a vida dela diante da congregação em serviço. Eu gosto muito da passagem que Cristo fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu acho que a representação perfeita de alguém que aceitou Jesus é justamente seguindo a sua palavra. Isso, obviamente, é
demonstrada no seu dia a dia. Se o cara Por rouba, meio... vai parar de roubar. Bom, enfim. E isso tudo começou aceitando Jesus, e quando ele aceita Jesus de verdade, ele faz, e tem algum ritual que ele pratica, além do seu fato de orar, né? Confessar, mas tem algum a gente chamaria ordenança, que inicia isso? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Por exemplo, aceitar Jesus é a principal coisa, certo? Certo. Trabalhar é importante, mas o que nós fazemos quando essa pessoa verdadeiramente aceita Jesus? Passa pelo processo de aprendizado com os catecúmenos e passa pelo batismo nas águas. Legal. Batismo é o ritual de iniciação. Mas é claro, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo salva não, mas o batismo é o ritual de que eu fui salvo. Eu tenho que ser salvo, fui batizado, aí entra, de fato, o pastor Johnny, porque eu guardo os mandamentos de Deus e trabalho. Em outras palavras, como que se torna um membro? O membro se torna se comprometendo com Cristo e com a igreja. Impossível. Ok. Ou seja, alguém tanto comprometido quanto envolvido com a igreja. Igrejas vão rolar, algumas igrejas vão passar pela classe de catecúmenos, outras igrejas vão passar pela profissão de fé. Mas vem cá, uma pessoa pode ser membro se ela não participa da igreja? Nunca participa, aparece lá de vez em quando. Ele é um membro? Vamos lá, pastor Johnny. De fato, não. Vai acontecer o advento do que a gente vê hoje, né? Sou um Aliás, eu sou evangélico não praticante. É o tipo de coisa que não, acho que não cabe. E aí ele começa então a participar, é uma frequência obrigatória. Filho, você tem que ir para a igreja, senão você não canta no louvor. Filho, você tem que fazer isso. É obrigatório? Não. De forma alguma, né? Por prazer. Jamais. E quais são essas práticas que a gente vê que um membro tem que fazer? Ele tem que passar por aceitação, ele tem que passar pelo batismo. Se é uma pessoa vindo de outra igreja, ele é incluído ou arrolado na lista de membros. Mas ele participa ou não? Participa. Sim. Ele cultua com a congregação? Claro. Ele vive em comunhão? Óbvio. Ele obedece às escrituras? Qual é o outro memorial que ratifica que ele é cristão? Qual é o outro memorial? Primeiro é o batismo, que é uma vez para sempre. Qual é o outro memorial que Deus deixou para que mostrássemos que estamos em comunhão com o corpo? Tem uma coisa que a gente faz todo mês. Fala, Ari. A ceia. A ceia. A ceia. Eu vi o Ari falando lá. A ceia, né, Ari? Eu vi a leitura labial. A ceia. Mas vou dar um exemplo de uma obreira aqui esse domingo. Esse domingo eu conversava com uma obreira, né? Ela falava assim, pastor, eu posso levar a ceia para minha cunhada, tal, porque ela ia preparar as coisas, acabou não vendo, eu estou aqui na igreja, eu posso? Eu falei, pode, filha. Mas a gente está nessa fase de online e eu queria que ela fosse zelosa dela mesma, quando não vim para a igreja, fazer em casa. Não, pastor, a gente está fazendo todo mês, sim. Eu falei, e você? Fez ceia o mês passado, filha? Obreira, né, irmãos? Ela falou, pastor, mês passado eu não fiz. Eu falei, por que não? Porque eu não estava bem com Deus. Ah, então tá bom. Mas e você vem esse ano? Venho. Eu falei, então, tá bom. Então o que você espera de um membro, irmão? Você espera isso. Vem cá, irmão, você espera de um membro que ele seja submisso aos seus líderes? Você espera de um membro que ele seja uma pessoa que realmente ele apoie os trabalhos da igreja e ele nutre a sua família com os trabalhos da igreja? Você espera de um membro que ele seja dizimista? Você espera de tudo isso, pastor Johnny? Me diga, como que é aí na igreja? Fala aí. Certamente. Não é? Porque isso faz parte, irmãos, da vida da igreja. Agora, irmãos, uma pessoa pode passar por um momento difícil? Claro que pode. Ela pode uma hora falar, pastor, eu não quero cear, porque esses dias eu pequei demais, eu não estou me sentindo digno. Irmãos, eu louvo a Deus por isso, então não sei. Se consagre de novo, refaça as suas alianças e volte. Agora vem cá, eu falei dos direitos e dos deveres de um membro. E qual é o direito desse? Eu falei dos deveres do membro. E os direitos dele? De ser pastoreado, de ser cuidado, de receber uma boa palavra, de receber uma boa instrução. O pastor tem que estar dando
tem que cobri-los de oração. Se esse membro precisar do pastor, o pastor tem que ser solícito e estar atento. Concorda, irmão? É deveres e direitos. Isso é igreja. Isso é vida de aliança. E agora, vamos ampliar? Vamos, a gente falou do primeiro base, né? Os membros. Mas vem cá, irmãos. Está difícil hoje ter membros fiéis? Sejamos honestos. Está difícil? Claro que está. Por quê? Porque está faltando o quê? Compromisso com a palavra. Fazer valer o que o pastor Johnny acabou de dizer. Quem realmente aceita Jesus, guarda a sua palavra. Ele se compromete. Mas vamos imaginar o seguinte, irmãos, que entre um novo convertido, ele ainda está em processo entre o envolvimento e o comprometimento. E ele vai aprendendo sobre isso, ele vai se entregando. Mas a gente tem que esperar isso dos membros, irmãos. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. E agora, eu falei dos membros. Então vamos para um nível superior, porque nós estamos aqui falando que o Espírito Santo dá poder. O Espírito Santo dá poder. E dentro do poder que ele dá, ele gera vida. E o Espírito Santo dá poder para servirmos. Já que temos vida, precisamos servir. No Velho Testamento e no Novo. Agora vamos falar aqui um pouquinho a mais. Essa é uma classe de seminaristas. Uma classe de futuros obreiros e de atuais obreiros. E os obreiros, eles precisam ou não estarem num nível muito mais elevado do seu comprometimento? E aí, o que vocês acham? Não tenha dúvida. Tenho dúvida. Comenta um pouco, pastor. Levando em consideração o grau de responsabilidade que nos é concedido, porque fomos chamados, né? E Cristo se revelou a nós. Eu acho que a gente não pode fazer por menos do que aquilo que ele já nos fez, que foi se revelar a nós. Eu acho lindo Jesus falando que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Eu acho que por aí a gente já começa a ter uma noção do tamanho da responsabilidade que temos. Ele se revelou a nós. Então, consequentemente, eu não posso, hipótese alguma, fazer menos do que o que ele fez. Como eu posso ser um obreiro e caminhar menos comprometido do que um membro? É impossível. Eu, por exemplo, irmãos, eu não me desgasto muito sobre isso, porque aqueles que caminham comigo sabem o que eu espero de cada um. Então, se eu espero de uma pessoa fidelidade na sua vida como participação, como entrega, e aqui entrega, irmão, é muito mais do que dízimos e ofertas, mas os dízimos e ofertas revelam muito do caráter do que somos. A nossa doação na igreja revela muito do que somos e de como vivemos em Deus. A nossa vida em comunhão revela muito do nosso caráter. Não tenha dúvida disso. Se eu muitas vezes boicoto a obra de Deus, eu vou revelar muito do que eu tenho sido. Então, se um membro, Deus espera dele um nível muito elevado, de um obreiro muito mais elevado. O pastor ele tem que ser um pouco mais maleável, sabendo que vão ter membros que estão comprometidos e outros envolvidos. E o pastor fica pastoreando, chamando. Agora, quando a gente fala de obreiros, aí já muda de figura. Porque o obreiro ele tem que estar muito mais comprometido, ele tem que apoiar mais, ele tem que solidificar, ele tem que dar o feedback necessário, ele tem que ser uma pessoa ensinável. O que remete a essa ideia? Ele tem que ser humilde, irmãos. Tem que ser ensinável. Vem cá, irmãos. Tem tido problemas com obreiros ultimamente? Irmãos, tem sido momentos onde o espírito do erro tem destruído muitos obreiros. Porque na hora que o pastor vai corrigir, meu Deus, parece que o pastor virou um tirano. Vocês estão entendendo, irmãos? Se o Espírito Santo dá poder para o serviço, esse poder tem que ser um poder que gera vida em nós. E tem que estar acompanhados de fruto, na semelhança da igreja primitiva. A família tem que vir junto. Eu tenho que demonstrar tudo isso por meio do quê? Da minha doação. Esses dias atrás, eu estive conversando com uma obreira na nossa igreja. E essa obreira, eu perguntei para ela sobre a vida de fidelidade dela. E ela, lamentavelmente, disse que não tem participado tanto de alguns cultos, quanto principalmente da ceia. Irmãos, perceba como é difícil esse momento para nós.
E, naturalmente, eu já deixei bem claro que eu não quero mais ela como obreira. Isso é simples, irmãos. Percebam, hoje nós, como pastores, estamos sofrendo muito. Estou dando uma aula aqui online para vocês. Eu espero que vocês façam valer essa aula e quando eu der trabalhos, um não copie do outro. Geralmente as minhas provas eu mando por e-mail. Sim, eu mando pelo WhatsApp. Eu dou o direito da dúvida que vocês não vão colar. Porque se vocês colarem fazendo prova para um seminário, eu digo, cancela obreiro, cancela a membresia. Não tem sentido. Eu fui professor em vários lugares e eu me orgulhei muito de uma experiência que eu tive na Comunidade da Graça. A Comunidade da Graça tinha muitos alunos, eram mais de 30. Tinha vezes 40. Então eu lembro que eram muitos. E eu lembro que um dia eu peguei aqueles trabalhos e eu notei que havia uma semelhança de um trabalho para o outro. Eu falei, opa, estão colando. Só mudaram a letra. Sabe quando muda a letra, o cabeçalho e o nome? E eu chamei aqui os dois alunos. Hã? Pior é quando fala o Espírito que me revelou. E revelou para ele a mesma coisa. E aí eu cheguei para os irmãos e reuni. E antes de falar, eu falei, gente, é o seguinte. Se alguém colou de alguém aqui, por favor, fale comigo. Você vai tomar uma dura e vai ganhar um 0. Mas é melhor do que eu te entregar para o seu pastor, que é o Antunes. Então, retrate comigo, porque isso não é varonil e não é de Deus. Você não precisa disso. Mas eu também não vou ficar te expondo, porque eu vou te dar o direito da dúvida. Eu vou aceitar o seu pedido de perdão e você vai ganhar um 0 bem redondo, bem caprichado. E aí o que acontece? Eu estou dizendo isso, irmão, porque eu vi alunos muitas vezes colar no seminário, onde eu estudei, pastores, missionários. Eu ficava escandalizado e eu falava, olha, eu cometi alguns delizes também, me arrependo. Uma vez eu fiz um trabalho, baseando no trabalho do irmão, entreguei, depois eu caí em si, falei, opa, peraí, eu não posso pegar de referência e copiar, não, perdoa, Senhor. Fui e me retratei. Falei, não, que isso? Pelo amor de Deus, não. Foi logo no início do meu seminário. Sabe quando você pega o trabalho do outro para você seguir de modelo? Quando eu fui ver, eu já estava copiando e tinha copiado, já tinha entregado, depois eu falei, opa! Não, fui, me retratei, falei, não, me perdoa, Senhor, porque uma coisa, irmão, é muito séria. Hoje a gente está vivendo igreja digital. Vem cá, o diabo roubou a nossa adoração? Nunca. Isso é um privilégio, Deus está nos ensinando a enxergar nos lares. Hoje eu preciso que os meus membros vivam em aliança comigo. E se eu preciso que os membros vivem em aliança, quanto mais os obreiros. Estão entendendo, irmãos? Por isso, um obreiro que não participa da sua vida, entregando o seu melhor, não serve nem para ser obreiro. Ele serve para ser membro, mas para ser obreiro não serve. E aqui, voltando, aí os irmãos vieram, pediram perdão, eu dei 0. E aí, o irmão que foi colado falou, pastor, o fulano me pediu para se basear, eu não sabia que ele colou. Então, eu falei, então, da próxima vez, se você passar de novo, aí deu uma nota menor para ele, porque ele passou. Mas eu dei a nota. E falei, se você passar de novo, você também vai ganhar 0. E aí o que acontece, irmãos? Aí passou a aula, chegou no final da aula, chegou um irmão, aliás, na hora do intervalo, veio um irmão e falou assim, pastor, o senhor pode me dar o meu trabalho? Eu falei, mas por quê? O senhor poderia me dar? Eu falei, tá bom. Aí ele pegou o trabalho dele e ele rasgou. E ele disse assim, pastor, o senhor me perdoa? Eu falei, perdoa. Eu colei, pastor. Eu falei, perdoa. Perdoa, você está perdoado. Nunca mais faça isso em lugar nenhum da sua vida, filho. E seja abençoado a partir de hoje. Você está entendendo, irmãos? O que eu quero dizer, irmãos? O obreiro, você espera o quê? Um pouco maior. E o que do obreiro você espera? Você espera que ele se mantenha íntegro, que ele traga a família, que ele seja uma pessoa que na caminhada viva uma vida de verdade, com motivações corretas. Lembra do texto que eu falei semana passada, 1 Coríntios? Um amor verdadeiro, uma boa consciência. Lembram disso? E uma fé pura, porque quem perde a boa consciência já perdeu tudo. Porque quem perde a boa consciência quebrou o quê? A aliança. E agora vamos chegar então, agora é o ponto, eu vou sair dos membros, né? Não é? Poder, o Espírito Santo dá poder para servir, e aí eu falei dos membros, falei dos obreiros, e agora vem o quê? Os ministros. Irmãos, aí nem se fala. Ministro, você tem que estar muito mais elevado. Por quê? Porque aí os ministros, que são os líderes principais, ou seja, pastores ou líderes de ministérios,
aí o nível de comprometimento tem que ser muito mais elevado. O nível de entusiasmo tem que ser muito mais elevado. O nível de motivação tem que ser muito mais elevado. Por quê? E eu aprendi uma coisa que eu queria deixar aqui como uma pérola, um presente para vocês aqui. Não é aula de liderança, dou aula de liderança só no curso de bacharel, mas é a regra dos 3 Cs, que eu aprendi com o pastor Bill Hybels. O pastor Bill Hybels foi um homem que me abençoou muito. Infelizmente, ele cometeu uns deslizes e a própria igreja deles o disciplinou e ele saiu da presidência da igreja. A igreja dele continua caminhando, mas ele foi convidado a se retirar da igreja. E eu aprendi isso com ele. O que ele ensina como uma regra de 3 Cs? Primeira coisa que um ministro, um líder precisa ter: caráter. Segunda coisa, ser competente. E terceira coisa, ter combinação. Hoje em dia as igrejas querem o quê? A pessoa prega bem, vem pregar, mas ele muitas vezes falha no caráter. Como eu sei que a pessoa não falha no caráter? Olha, vê se ele é um bom membro. Se ele tem uma boa entrega como membro. Ele realmente exercita todas as suas coisas de membro e de obreiro? Joia. Então parece ser. Como é a vida dele no lar? Como é nos negócios? O caráter. Não basta ter competência. Irmãos, competência é muito fácil. Se eu fizer aqui 1 ano ou 2 de escola de música, eu vou tocar muito bem. Mas vem cá, será que eu tenho caráter para tocar muito bem? Se vocês fizerem um curso de teologia de 3 anos, vocês vão pregar muito bem. Mas será que tem o caráter para serem líderes e pastores? Caráter, irmão, sobretudo caráter. Vida dentro da igreja, vida fora da igreja. Como é a maneira que defende a igreja e a obra, como é a maneira que apoia. Porque muitas vezes, irmão, a pessoa ela não demonstra caráter na forma em que ela veladamente retalha o ministério. Então, caráter sobretudo. Podem ver, irmãos, que uma pessoa de caráter zela pela aliança. Quem não tem caráter vive quebrando alianças. Guarda isso. Competência é a habilidade de crescer. Mas quando eu falo em competência, irmãos, é se manter também como? Se manter com intensidade. Porque eu posso, muitas vezes, no começo de um ministério, receber um trabalho e, de repente, ali eu estou entusiasmado. Mas é começo. E depois? A porquinha torce o rabo. Como que eu me mantenho? Então, a competência, ela tem que ser algo constante na nossa vida. E combinação? O que seria a combinação? É a maneira em que eu me relaciono com a liderança da igreja. Sabe, irmãos? Confiança, empatia, solidariedade, apoio. E dessa forma, o noivo e a noiva vão estar sendo edificadas. Porque quando eu, irmãos, tenho como base essa premissa muito entregue, guardem isso, amados. Guardem isso. Quando eu coloco o noivo em primeiro lugar e a noiva em segundo lugar, eu estou pronto para ser um ministro muito abençoado. Em primeiro lugar, o noivo. Em segundo lugar, a noiva. Irmãos, quantos são aqueles que destroem a noiva e dizem amar o noivo? Essa pessoa não é um ministro aprovado. Estão entendendo? E eu tenho que me manter aprovado durante toda a minha caminhada, porque Saul não se manteve aprovado, Judas não se manteve aprovado, Alexandre, o latoeiro, não se manteve aprovado, Simão o mágico não se manteve aprovado. Guardem isso no coração de vocês. Tá bom, meus irmãos? Porque se ele dá poder para o serviço, o nosso serviço tem que ser em excelência, porque a gente está servindo a noiva dele. Tá bom? Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Não. Não? Vamos lá, então? E agora aqui, continuando essa obra bem linda do Espírito Santo, ele purifica. Mas deixa eu fazer mais um comentário, irmãos. Mais um comentário ainda aqui, porque eu acho que isso vai ser muito bom para vocês, vai ser muito importante para a vida de todos, para a vida dessa classe, desses alunos. Não tenho dúvida disso. Eu tenho notado, irmãos, que não é de hoje, mas isso sempre esteve no meio do povo de Deus, que no meio desse serviço sempre tem aqueles que se perdem de uma forma ou de outra. E eu gostaria de comentar um pouco com vocês aqui sobre essa situação que a gente está vivendo hoje, de confusão.
de confusão. Eu fico um pouco admirado com esse momento de confusão. Lembra que nas primeiras aulas, quando começamos a tratar sobre a questão dos dons do Espírito Santo, eu falei que muitos usam do dom e fazem do dom ou do poder de Deus uma ferramenta de confusão. Lembra disso? Até deu meu testemunho. Então eu queria perguntar para os irmãos aqui, e eu queria que vocês me trouxessem algumas respostas, me definissem, né? Por exemplo, o que é rebeldia? O que é rebeldia? Defina para mim rebeldia. Vamos lá, Ari. Você, Ari. Você que é filho de... filho não, é afilhado de pastor. O que é rebeldia? O que é rebeldia? Eu não sou rebelde, não. Quando uma pessoa, pelo nome já diz, né, se rebela contra alguma... No caso do cristão é quando ele se rebela contra a palavra de Deus, ou não aceita, ele não quer viver uma vida digna, e como você falou aí de caráter, né? Uma pessoa que se rebela sobre os preceitos de Deus aí, né? Ele não aceita... Eu não sei se... Mas então, Ari, nós somos de linhagem batista, né? Somos batistas. Então, quando a gente não concorda com a Assembleia de Deus, a gente está se rebelando? Se a gente não concorda? Eu não concordo. Eu estou me rebelando? Creio que não. Nesse sentido, não. Percebam, eu estou perguntando aqui para vocês trazerem definição, irmãos. Eu gostei das suas palavras ali. Mas o fato de discordar não é rebeldia. Concorda? Eu não sou da Assembleia de Deus. Nós não somos. A Deus e Amor tem usos e costumes. A congregação tem usos e costumes. Outras igrejas pentecostais têm usos e costumes. Nós não temos. Isso necessariamente nos faz ser rebeldes? Não. Ter a opinião contrária não necessariamente nos faz ser rebeldes. Tá bom, irmãos? Tá bom? Então, continuaria. Você continua a definir. O que é rebeldia, irmãos? O que é rebeldia? Ai, Deus do céu. Rebeldes. Definam aí, irmãos. Vamos lá. Gil, fala um pouco, tio. O que é ser rebelde? Bom, pastor, quando falo assim rebeldia, a primeira coisa que me vem à mente é o Lúcifer, né? Ele foi o primeiro ser a se rebelar contra Deus, né? Eu acredito que a atitude dele define bem o que é rebeldia, né? Ele se levantou contra Deus, queria tomar o lugar de Deus. Acredito que seja algo parecido com isso. Deus. Vai contra as instruções de Deus, né? Isso. Continua falando. Então, vamos lá. O que é rebeldia para a gente melhorar na prática da igreja, no dia a dia da igreja, Gil? Continua. Eu não entendi, pastor. Posso falar, pastor? Por exemplo, pode, já, professora, já. Por exemplo, né? O irmão não concordou muitas vezes com que o pastor, por exemplo, o pastor tomou uma iniciativa, vamos mudar de salão. O irmão não concordou. Ele está sendo rebelde? Não, claro que não. Eu não falaria que seria rebeldia. Na verdade, expor a opinião não é rebeldia. Ótimo. E agora, quando ele se torna um rebelde? Quando ele quer se sobrepor, né, ao comando do líder ou do pastor em si, acredito que ele está se tornando um rebelde. Porque se o pastor, que é o líder, está tomando uma decisão que vai ser bom para todos e ele se rebela, aí a gente pode ver como uma rebeldia. Exatamente. Né? Por exemplo, vamos pensar assim, rebeldias. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque o Espírito Santo dá poder, o Espírito Santo dá graça para a gente exercitar os nossos dons. Mas eu tenho notado, irmãos, um espírito de rebeldia a nível geral, na sociedade e dentro das igrejas. E uma das coisas que nesses últimos 15 anos eu mais tenho visto, inclusive entre ministros e líderes, são rebeldias. Rebeldias muitas vezes veladas. Porque uma coisa, irmão, é você chegar e expor a sua opinião clara. E outra coisa é você trabalhar
por trás. É isso que eu quero trabalhar, por isso que eu estou pedindo. Defina. Vamos lá, professora, deixa os alunos falar, por último a senhora falar rapidinho. Vamos lá. Quer falar mais alguma coisa, Ari? Não. Você disse que não era rebelde, então mostra como é a vida de um fiel. Naquilo que você falou aí, né? Você está junto com o pastor, ajudando, tá com aliança com Deus aí, isso é você não ser rebelde. Sim. Então fala, pastor Johnny, fala, Felipe Rente. Vamos lá. Bom, para mim, acho que a rebelião ou rebeldia, ela passa pela não aceitação, e obviamente não aceitação da opinião, mas não aceitação de um comando onde um líder ou um pastor dá baseado nas próprias escrituras, e o ouvinte não aceita aquilo, sabendo que aquilo vem de Deus. Eu acho que uma definição, sei lá, do meu ponto de vista, é alguma coisa assim, uma oposição contra um próprio comando que a gente enxerga nas escrituras, e aí, obviamente, não aceitamos. Então, muito bem colocado. Agora, presta atenção, irmãos, olha o cuidado que o líder tem que ter. O líder não pode ser um déspota, um tirano, tomar proveito. Porque muitas vezes eu posso dizer o seguinte, irmãos, a partir de hoje vocês darão o dízimo de vocês na minha conta. É uma ordem de Deus, estão entendendo? Então, nessas horas, o líder ele está fora da palavra. Quando o líder se torna um tirano, irmãos? Quando ele caminha fora da palavra. Então, enquanto eu estou na palavra conduzindo o meu rebanho, eu estou só fazendo a minha função de pastor. No entanto, quando eu fujo da palavra, aí sim eu me torno uma pessoa que está à margem da palavra. E aí eu posso pecar, porque aquele rebanho não é meu. Olha como isso é sério. Aqueles recursos não são meus. Eu não tenho uma igreja, eu cuido de uma igreja. Eu não tenho recurso, eu cuido do recurso do Senhor. Por exemplo, irmãos, nesse domingo nós distribuímos uma média de 16 cestas básicas. Irmão, está sendo muito sacrificial para a gente levantar essas 16 cestas básicas, mas muito. Nossa igreja é pobre. Muito. Irmão, é muito difícil para mim aqui ter seminário, porque o valor que vocês nos abençoam, mal dá para eu pagar os professores. Hoje só tem uma classe, mas se tivesse 3 classes, a gente paga, entendeu? Porque é difícil. Isso não me deixa menos competente de fazer uma coisa com excelência. Então, gerir as finanças é uma coisa muito difícil. Então, muitas vezes, olha só que interessante, tem pessoas que não precisam de cesta básica e pegam, e depois elas vão comer no McDonald's. Olha que doideira. Aí eu falo, essas pessoas estão trazendo sentença para si, elas estão quebrando a aliança. Então, muitas vezes, quando a gente age com um pouco mais de critério, parece que a gente é ruim. Então, olha o que eu quero dizer com isso. Ser líder, você tem que exercer a sua liderança na palavra. Nunca fora da palavra. Mas, ao mesmo tempo, olha como é difícil, porque muitas vezes as pessoas não querem seguir a palavra. E aí você é tido como uma pessoa opressora. Por isso que eu estou falando sobre rebeldia. Rebeldia é todo ato que contraria, de fato, uma instrução do líder que está na palavra. Fala, Felipe Rente, só faltou você falar. É igual um jogador de futebol que você está jogando ali num time com 11 jogadores e de repente você pega, dá meia volta para trás e faz um gol contra você mesmo, né? Ótima expressão. Ou seja, não joga no time, joga levando o time à derrota. Contra o time. Não existe isso. Essa pessoa não está sendo uma pessoa que está praticando o papel dela. A gente tem que ter apoiadores, né? Então, por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Isso é muito legal, porque a gente está vivendo um momento crucial, onde as pessoas trabalham na igreja geralmente com troca. Já notaram isso? Já notaram isso? Já, Você tem que bajular as pessoas, você tem que dar cargos para as pessoas, você tem que dar funções para as pessoas, senão elas não fazem, e aí elas não frequentam os cultos, não participam das ceias, não dizimam, não apoiam os trabalhos. Por quê? Porque elas foram questionadas na forma de fazer. Aí eu digo para vocês, tá certo fazer assim? Óbvio que não. Podem ver
Hoje os pastores eles não podem exercitar uma correção mais assertiva, senão ele perde membros. Por exemplo, domingo agora, teve uma pessoa que me ajudou bastante na igreja. É um rapaz que ele quer trabalhar na nossa igreja, de vez em quando eu deixo ele fazer algumas coisinhas. E eu cheguei para ele e falei assim, filho, vamos lá. Ele falou, pastor, eu quero muito trabalhar. Eu falei, eu sei que você quer trabalhar, mas vem cá, me fala a verdade. Você está participando de todos os trabalhos? Você está participando de todos os cultos? É, pastor, eu não estou conseguindo. Eu falei, pois é. Como você quer trabalhar na igreja se nem a sua fidelidade à igreja você rompe? E hoje a fidelidade online, irmãos, é inexplicável. Ele tem uma dificuldade porque ele trabalha em horários variados. Mas hoje nós temos uma facilidade, porque se o meu coração é de aliança e eu estou em trabalho, eu cultuo no dia seguinte. É ou não é, amados? Não é verdade? Irmãos, antigamente a desculpa era o culto demora, o culto não sei o quê. Hoje o culto está o tempo todo, em todas as igrejas, em todo lugar. Ou seja, se quebrou a aliança. Olha a rebeldia. Lembra que eu falei que nesses últimos 15 anos o que mais tem herdado, entrado dentro da igreja é espírito de rebelião e rebeldia? É isso. Hoje tem um culto online, eu não quero assistir online. O que mais desejava era a igreja ter um trabalho no rádio, na TV. Hoje toda a igreja está no rádio e na TV, está na internet. O irmão não quer. Não, hoje eu só vou para a igreja se voltar presencial. Não está errado. Eu vou para outra igreja. Que rebeldia, irmão, espírito de rebeldia. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque esse rapaz, aí eu conversando com ele, né? Aí ele já tinha falado para mim sobre alguns projetos e tal. E aí, enquanto falávamos, ele falou assim, não, pastor, pode deixar que eu banco isso daí. Eu falei, filho, vem cá. Já que você tocou no assunto de bancar o projeto. Estou falando para vocês, irmão, no diálogo com um membro da minha igreja, que ele está falhando com a vida dele de membresia e eu cobrei ele ser fiel. E eu falei para ele assim, vem cá, já que você está falando de bancar, né? Aí, quando eu cobrei de ele ser fiel, eu perguntei, vem cá, e a ceia? Você está ceando? Não, pastor, eu estou. Então eu falei, vigia, porque eu quero ver você em comunhão com o corpo. Porque, irmãos, esse negócio de ceia do Senhor não é brincadeira. Se eu não estou em comunhão com o corpo, para que eu vou trabalhar no corpo? Não tem sentido. Aí o que acontece? Ele falou que estava com comunhão, eu fiquei mais feliz. Aí quando ele falou, pastor, eu banco e tal coisa. Eu falei assim, irmão, já que você tocou no assunto, o irmão tem dizimado? Porque, irmãos, olha, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Quem não é fiel nos seus dízimos e ofertas, mais cedo ou mais tarde vai dar trabalho. Guarda isso. Porque ele não se doa com o fruto do seu trabalho. Quem não se doa com o fruto do seu trabalho, da sua fidelidade, não se doará por nada também. Pode guardar isso, irmãos. Guarda isso, acompanha. Pegue a irmãzinha. Lembra que eu falei há pouco da cesta? Nesse domingo eu usei uma irmã, que é uma aposentada da nossa igreja, que faz 1 ano que não veio para a igreja. Ela ganha salário mínimo e ela está pagando aluguel. Ela separa o dízimo dela, irmãos. E ela falou, pastor, eu liguei para ela semana passada, meu dízimo está aqui, está acumulado. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, quando a irmã puder, a irmã entrega, a irmã dá. Ó a fidelidade, Deus honra, irmãos. Deus honra atos assim. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Para mostrar que esse poder que o Espírito Santo dá é mais do que palavras, é mais do que performático, é de vida. Lembra da aula passada? Ele gera vida. E a vida em doação, é vida em entrega, é vida em compromisso, é vida em consagração, e é vida que jamais se rebela, e é vida que crucifica o eu. E aí, voltando aqui a esse irmão que falou que bancava, aí eu falei assim para ele, filho, vem cá, você dá o dízimo? Por que eu perguntei para ele? Porque ele está querendo trabalhar, eu estou falando para ele, falei para ele, filho, seja fiel nas bases, não tem sentido eu te dar um cargo, não tem sentido eu te dar cargo, se você não é fiel nas bases. Ele olhou assim para mim e falava, pastor, eu preciso restaurar o altar, né? Eu falei, claro, é você e Deus, filho, não é você diante do povo. Aí quando ele tocou nesse assunto que ele queria bancar algo, eu falei, vem cá, irmão, já que você tocou no assunto, o irmão tem feito seu dízimo e sua oferta. Porque enquanto estávamos na igreja, irmão, a gente acaba vendo, né, os irmãos que sempre traz, né, no gasofilácio. Mas e agora que é tudo digital, eu não sei os irmãos que depositam na conta da igreja. E eu também pastoreio todos. O irmão mais rebelde ao irmão mais consagrado eu pastoreio igual.
Se o mais rebelde me procura, eu acho tempo na minha agenda. E se o mais consagrado me procura, eu acho tempo na minha agenda. Por quê? Pastorado é isso. Eu não pastoreio porque ele dizima. Mas eu sei, irmãos, que a entrega da pessoa é um todo. É o todo porque ama, é o todo porque faz aliança, é o todo porque se doa, é o todo que participa. Porque quem não participa com o seu dízimo, quando não quiser, não vai nem na igreja, irmão. E aí ele disse, pastor, já eu não tenho mais dado o dízimo. Eu falei, então, como você fala que quer bancar algo dentro da igreja, irmão? Um projeto aqui que você quer bancar? Não tem sentido. Dê o seu dízimo. Seja fiel e deixa Deus te abençoar mais. Aí tem sentido você ser obreiro. Estou falando tudo isso com os irmãos, porque agora, para a gente... Última pergunta. O que é arrogância? Defina para mim arrogância. Defina para mim arrogância. O que é arrogância? Arrogar para si aquilo que você não é. Arrogar para si aquilo que você não é. Mas a própria expressão arrogância, o que nos faz lembrar? Arrogância. Eu sou uma pessoa arrogante. Altivez de espírito, né? Altivez de espírito. Vamos lá. O que é soberba, né? O que é soberba? O que é uma pessoa soberba? Prepotente. Prepotente. O que mais? Vamos lá, pastor Johnny. A pessoa orgulhosa, né? Acha que é alguma coisa e no fim das contas não é coisa nenhuma. Acho que passa muito pelo orgulho. Isso aí. Irmãos, deixa eu fazer um acordo com você. Vamos embalar e aí a gente não tem intervalo, pode ser? Pode ser? Para mim pode ser, não sei dos irmãos aí. Pode ser? Tranquilo. Irmãos, pode ser? Pode. A gente acaba mais cedo? Pode ser? Então, beleza. Que horas são agora? São 10:50. A gente para daqui a 20... A gente faz mais um de 20 minutos e aí a gente encerra, tá bom? Eu vou fechar aqui a gravação